Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Dr. Carlos. Atenção! Está aí um ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional e sendo atendidos dentro dos seus lares. Não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão vendo, o conhecimento natural, não de ciência da imaginação de ninguém, não é arte, pois ciência é arte, e sim de cá de cima, do outro mundo, a planície racional. Então, vem de outro mundo, que é da planície racional, todas as orientações precisas dentro dos seus lares e onde estiverem para o equilíbrio de todos. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não! Cada qual nos seus lares receberá todas as graças do seu mundo de origem. Esse é o principal recado que a cultura racional nos traz, provando nesta impressão já do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, provando que não se trata de um conhecimento doutrinário, não é filosófico e nem é imaginação de um ser humano. Tem uma origem, que é a planície racional. A origem do mundo está nesse conhecimento do que era a planície racional. E a energia racional que vem desta planície é que vai acompanhar cada um na sua casa ou onde estiver que adotar o estudo contínuo, ou a leitura, a princípio, e depois o estudo da cultura racional do livro Universo em Desencanto. Por isso é que ele pode afirmar, deixar impresso categoricamente: não há casa de pregação, porque não é uma religião. Não dita regras de comportamento, porque cada um que conhece o que está neste livro sabe o que tem que fazer. Porque o que este livro, a cultura racional, nos revela é que nós temos uma origem só. Tudo é de uma origem só. A humanidade é de uma origem só. Houve transformações, houve divisões, houve extinções de formas de vida, mas a essência da humanidade prevaleceu, primeiro, segundo e agora no terceiro milênio, é que vai começar a florir, que é exatamente o ponto glorificador que ele nos chama a atenção quando a gente começa a ler este livro. É para a glorificação do ser humano verdadeiro, não do ser humano que pensava que podia acertar com o pensamento. É para o ser humano natural, para saber que nós fazemos parte de um todo. Este todo, a princípio, era uma planície racional, pura, limpa, perfeita, e que uns tantos habitantes de um mundo superior começaram, por estarem dentro desta planície, começaram a progredir por conta própria, por estarem dentro desta planície, e nesta planície havia uma parte que não estava ainda pronta, e este progresso, estes habitantes que vieram de outro mundo para dentro da planície, naquela parte da planície, foi aonde deu que deu. Então, os habitantes do mundo racional poderiam e deveriam estar dentro daquela planície, que é a verdadeira criação do ser humano. A verdadeira criação do ser humano, que é exatamente esta planície, a criatura divina criada por Deus. Eu diria até criatório, apenas para sugerir a ideia do que é esta planície racional, que hoje nós podemos sentir e perceber. A criação divina, o criacionismo é evidente, está na nossa frente, mas as transformações e a evolução das coisas também está na nossa frente. Tanto o evolucionismo das espécies é verdadeiro, quanto a criação do mundo perfeito é verdadeira. Mas houve um hiato em que uns tantos, por conta própria, por estarem dentro daquela criatura, progredindo,
por conta própria naquela parte. É onde tudo se transforma e tudo deu no que deu. Viemos parar no mundo de matéria e agora está na hora da gente conhecer a nossa verdadeira vida. Agora sim, pelo desenvolvimento do raciocínio, o ser humano vai saber qual é o verdadeiro ponto glorificador. Porque de lá de si, esta planície racional, aonde ficaram os racionais que não progrediram por conta própria, eles sim é que estão nos conduzindo agora no terceiro milênio, nos orientando de forma semelhante, vamos dizer assim, como foi feita na mudança do segundo milênio. Quando entra o segundo milênio, que a fundação da era cristã é o apogeu do pensamento humano, ali que até se muda o calendário, ali começa a funcionar a evolução do pensamento, a condução, para se chegar, através da lapidação, ao conhecimento desse terceiro milênio. E as pessoas às vezes até se perguntam, então agora, será que a gente vai precisar começar uma nova contagem? Antes de Manuel e depois de Manuel? As pessoas podem perguntar isso porque tinha antes de Cristo e depois de Cristo. Eu, no meu estudo, naquilo que eu posso falar, posso garantir que, em princípio, não vejo necessidade de uma nova contagem, de uma nova era, porque a eternidade não tem contagem. E a humanidade, na classe de animal racional, ela está em extinção. Então, não vemos hoje uma necessidade de novos sistemas, novos modelos, novas doutrinas, novas religiões. Por isso que ele nos garante, deixa esse chamado de atenção. É isso, doutor Carlos? Ele nos garante que não há religião, não há necessidade de você frequentar nada, porque o conhecimento está em nós mesmos e é transmitido daquela planície, dos que lá ficaram, para entrar em contato conosco. Porque nós não somos deste mundo transformado. Nós somos seres humanos que nos multiplicamos a partir do primeiro e única criatura que existia no mundo divino. Muitos chamam de Éden, coisas e tal, mas esse Éden ainda tem muito retoque a ser feito. A questão bíblica é antes da Bíblia. Esta visão, a criação do mundo racional, é uma criação de pureza, limpeza e perfeição. Dentro de uma criatura. Claro que nas transformações tudo vem se criando aqui dentro, criando novas gerações, criando novas classes de vida. Então há um criatório muito grande dentro desta parte. Por isso, inclusive, as classes, vamos dizer assim, extraterrestres, outras civilizações que estão acima do nosso, até da nossa compreensão do pensamento, estas civilizações vêm fazer o seu criatório aqui onde nós estamos. Então, Deus não criou do barro. Para resumir a história, quem criou do barro são os deuses do encanto. Os deuses do encanto vieram criar do barro. Deus verdadeiro criou na pureza. E a sua criatura se chama planície racional. Entendo eu como sendo o verdadeiro Adão. Quer falar, Horta? Conforme o texto diz, né, para a ciência, o raciocínio, a religião, a filosofia, a religião e a arte e a ciência são formas de pensamento. E a fase do pensamento terminou. Logo, ela não poderia ter e a religião, ou seja, não há necessidade de tempo, até porque as religiões ou as seitas se brigam entre si. Como que ela vai, por exemplo, se ater à religião para retomar o tempo? Precisam de um condutor. Precisam de um condutor, não é isso? Então, não poderia ser uma delas, porque são formas de pensamento que sua fase terminou. Agora, como ela tem que dar continuidade, porque ninguém vai esquecer aquilo que estudou, ninguém vai de uma hora para outra apagar tudo, não. Então vai ser uma continuidade. E em termos de continuidade do que está aí, que gastou todo esse tempo para chegarmos a essa forma de compreensão, ela é capaz de unir o absoluto da filosofia, o Deus da religião. A cultura racional, não é isso? Exato, ela é capaz. Ela não vai se ater, mas ela é capaz, até para dar continuidade,
a unir o absoluto da filosofia, o Deus da religião, o ideal da arte e a verdade da ciência. E fechar no ponto único, fazendo assim a unidade, que é a sua finalidade. Porque a cultura racional procura a unidade. E não precisa de casa de pregação. E nem estamos aqui pregando a cultura racional, né? As 4 formas de pensamento e fechar, podemos chamar de conhecimento unitário, ou unificado. Natural da natureza. É assim que o racional chama no livro. Ciência natural. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, a soberania humana está garantida no conhecimento. E não na fé, nem na crença. Porque a crença, cada um tem a sua crença. Livremente, o pensamento é livre para cada um ter a sua crença. Mas a crença não foi feita para acertar. Estamos aí há 2000 anos vendo isto. É o nosso ponto de alerta também, para que as pessoas possam refletir sobre isso. Porque querem acertar, sim. Há 2000 anos que todos querem acertar. Nem tentando acertar. E a intenção sempre foi das melhores possíveis. Claro. E as consequências as mais desastrosas. Para tirar as pessoas da vida de ilusões, para acordar quem está dormindo. Então, acorda. Não é só quem está dormindo, não. É para entrar em concórdia. Acordar é concordar. E a melhor solução que você vê, então, Porfírio, a pessoa se dedicar ao estudo do livro Universos em Campo, estudar o máximo que ele puder, para ele poder receber essa energia por aí perfeita, desenvolver o raciocínio, começar a acertar e viver com os pés no chão. Isso? Perfeitamente. Assim, fazer o que o Dr. Carlos recomenda para todos os pacientes dele. É o teste de São Tomé. Test Drive de São Tomé. Você tem que ler sem fé, sem crença. Ler sentindo a leitura, sentindo a energia racional que está na linha e na entrelinha também. Sentindo essa leitura, a pessoa vai absorver a energia racional, vai se ligar à planície racional, de onde vêm as orientações. E ninguém fica sem as provas. Provas, infinidade de comprovações, é todo dia, toda hora. Isso confirma que nós aqui não estamos para orientar as pessoas, no sentido que é esta orientação racional, mas sim alertar para que elas possam encontrar esta orientação por si só. Então não há necessidade de termos sinagoga. Nosso trabalho aqui, para ressaltar mais uma vez para os nossos espectadores que assistem nossos vídeos, nosso trabalho é uma iniciativa livre, no dever de propagar o conhecimento racional. Isso devido às provas e comprovações que nós já tivemos nas nossas vidas, nós levamos a vir aqui em público. Não estamos transmitindo o conhecimento de uma vã filosofia, mas sim de uma realidade que podemos provar e comprovar com as nossas próprias experiências de vida, com as comprovações que temos. Uma realidade sobrenatural o tempo todo. E eu gostaria de acrescentar aqui que essa energia racional que está materializada nas letras, palavras, assuntos, nas mensagens do racional superior no livro Universo em Desencanto, a pessoa que for cega, analfabeta, ou estrangeiro que não saiba a língua portuguesa, passando a mão, paginando, como diz o autor, passando a mão devagarinho no texto, ela vai sentir a energia racional sem saber ler. Olha, isso é sobrenatural de Deus. Por isso que eu falo do Test Drive de São Tomé. O autor diz que é para fazer isso, diz que é para falar, ele fala. Um pouco de cara de pau, mas a gente tem que ter. É a verdade. E ainda se é o verdadeiro natural do ser humano. E ainda se diz que na cultura racional não há milagre. Porque isto não é milagre. Não é verdade. É uma realidade que a humanidade está urgentemente necessitada. Conheço muitos casos e a pessoa depois quer que alguém leia para ela. Isso é muito maravilhoso, eu saber o que está escrito. Isso. No outro programa a gente vem aqui e fala de alguns relatos que me ocorreu aqui agora, mas nós já estamos no nosso tempo. É bom deixar para a próxima oportunidade a gente continuar falando aqui, lembrando as pessoas. Estude, conheça esse livro, conheça a cultura racional, porque a fase é racional. É a fase de raciocinar. Chega de pensar, chega de imaginar. Vamos raciocinar. Até a próxima.